E aí, moçada, beleza? Eu vou responder outra pergunta, dessa vez do Daniel. É, Daniel, além de acompanhar o meu canal, é uma pessoa aqui de Fortaleza. E aí, Daniel, beleza? É um dos caras que mais entende o budismo que eu já conheci na minha vida. O Daniel faz uma pergunta em termos de epistemologia. Bom, eu sou epistemólogo, né? Em geral, as pessoas têm muita dificuldade com isso, mas é a minha praia, né? Vou ler. A LR pediu que eu lesse mais devagar por conta do meu sotaque, né? E para quem não é do Nordeste, talvez fique realmente um pouco difícil quando eu tô lendo. Meus alunos já me reclamaram isso uma vez, que eu falo muito rápido. E é porque eu treino essas coisas de oratória e tudo, né? Eu não gosto muito de ler enquanto eu tô filmando, mas vai lá. Pergunta do Daniel, vou ler aqui. Oi, Daniel. Como você é o único youtuber epistemólogo que eu conheço, me permita tirar umas dúvidas. Permito. A ciência normal, de Thomas Kuhn, ou Naturwissenschaft, se pauta por uma premissa metafísica que ela própria, ciência normal, não pode verificar: a estabilidade do universo. Ou seja, a física e a química partem da premissa de que há uma realidade objetiva e estável e, portanto, podemos fazer afirmações igualmente objetivas sobre átomos e moléculas. Pelo que eu entendi, Jung se posiciona junto das humanas, ou ele escreveu errado, Geisteswissenschaften, né? Porque está no plural. Ele escreveu Geisteswissenschaft. Naturwissenschaft também se faltou desculpa. É isso? Daí a premissa supracitada não conta. Qual seria então o critério que embasa os nominalismos cultos do Jung, tipo arquétipo, etc.? Haveria uma premissa do psiquismo humano, de que o psiquismo humano é estável? Daí encontramos padrões que são classificáveis e tal. Eu estou viajando. Não, tá viajando não, Daniel. Ele faz 3 perguntas, na verdade, só que eu vou começar por essa, né? Thomas Kuhn é um historiador das ciências que escreveu uma obra que se tornou clássica em epistemologia, chamada A Estrutura das Revoluções Científicas, em que ele cunha o termo paradigma. E ele abandona um negócio em história da ciência, que já tinha sido abandonado há muito tempo em historiografia, que é a noção de uma evolução contínua, né? Ele vai dizer que a ciência ela não evolui assim, mas que existem quebras e revoluções científicas, né? Há grandes rupturas. Ciência evolui por meio de rupturas. E que a ciência normal é o que ele chama de ciência paradigmática, que é a ciência que tem um paradigma, que seria como se fosse os óculos, através do qual o cientista vê o mundo, e esse paradigma serve para resolver problemas. Obviamente terão alguns problemas que não serão resolvidos, determinadas coisas que não serão consideradas perguntas científicas, mas quando esses problemas começam a se avolumar, isso gera uma crise que quebra o paradigma, e aí surge um momento de ciência revolucionária, que existem vários tentativas de responder as perguntas que não estão unificadas em um só paradigma, como por exemplo o paradigma newtoniano, o paradigma einsteiniano, até que surge um paradigma que unifica as ciências e você pode voltar a produzir ciência normal. Thomas Kuhn, ele criou essa tese pensando nas ciências duras, de fato nas Naturwissenschaft. Mas a ciência, eu não sei se dá para fazer esse casamento entre ciência normal e ciência da natureza, apesar de que o Thomas Kuhn obviamente estava falando das ciências da natureza, as Naturwissenschaften em alemão. Se usa o termo em alemão porque esse debate surge em 1875, com a emergência da história econômica e o debate suscitado por Wilhelm Dilthey acerca dos métodos, chamado Methodenstreit, né, que era ela dos métodos. Eu vou já explicar isso também. E aí ele pergunta, né, tem uma premissa metafísica, de fato é metafísica. Para o Jung, a própria noção de que há uma matéria, né, é uma premissa metafísica.
porque a matéria é apenas suposta indiretamente através de meios psíquicos, né? Que é essa que tem uma realidade objetiva, e o Jung não está junto das humanas. Na verdade, a ciência do Jung tem uma parte de ciência natural, que é o método empírico descritivo. Ele faz um uso muito particular do método indutivo, um uso não ingênuo, né? Em que ele fala que não dá para competir com a máquina fotográfica e que o papel do observador é fundamental. Não se pode negar o papel do observador e da percepção, né? E uma parte de ciências do espírito, que é o aspecto hermenêutico, o método de interpretação. Ele propõe abertamente uma hermenêutica. Então você tem as duas coisas, mas essas duas coisas não estão simplesmente lado a lado. Ele vai propor uma outra coisa, que ele vai chamar de esse in anima, de ser na alma, que não é nem o racionalismo puro, nem a empiria pura, ingênua, em que ele vai entender que a psicologia ela não é uma ciência sobre o psíquico, mas no psíquico. E todas as afirmações que o psicólogo faz, elas têm a mesma dignidade que os fenômenos que ele observa. Ele admite a noção kantiana da impossibilidade da psicologia, porque ela seria falácia de contradição performativa, porque você não pode ser o observador e o que você está observando ao mesmo tempo. Eu explico para os meus alunos assim: imagine um celular, ok? Você usa esse celular para filmar as coisas, mas você pode filmar o próprio celular com o celular? Não. Pelo menos não sem usar um artifício de um espelho, não sei o que, como precisa tirar foto no espelho, né? A metáfora tem limites, a alegoria tem limites. E aí se daria a mesma coisa com o psiquismo, porque você é observador e objeto, e isso é mais ou menos impossível. Então, para o Jung, você não tem nenhum ponto arquimediano externo. Você não tem como ver um fenômeno físico e transportar ele para o psíquico através da matematização, que é uma abstração psíquica do negócio. E ele vai dizer que isso vai ser sui generis e que, ao mesmo tempo, a psicologia é uma ciência basilar, assim como a física e a química. Pois toda e qualquer observação se pauta em uma observação do mundo psíquico. Nós só temos acesso imediato ao mundo psíquico. Todo mais é mediado pelo psiquismo, né? E aí ele vai propor um papel sui generis da psicologia como ciência basilar, no mesmo nível da física e da química, e que ela vai ter uma parte que é ciência da natureza, o método empírico descritivo, e outra que é a ciência do espírito, através do método hermenêutico, né? E qual é a premissa metafísica? Não é metafísica, é uma hipótese de trabalho do Jung, de que há um inconsciente psíquico e que a relação que se estabelece como hipótese de trabalho, mas é uma hipótese da qual ele não pode abrir mão, é a única que ele não pode abrir mão, entre a consciência e o inconsciente é compensatória, né? E há, sim, uma certa estabilidade no acontecer psíquico, mas o Jung vai estar sempre tratando como paradoxo. Então, o inconsciente, paradoxalmente, é a fortaleza do conservadorismo, mas é a origem de toda e qualquer novidade, toda e qualquer inovação. Mas, como a teoria arquetípica se baseia numa teoria etológica, numa teoria dos instintos, e os instintos são conservadores, há um certo conservadorismo e uma certa estabilidade, que não é suposta, ela é observável, em certo sentido, mas obviamente você vai fazer hipóteses acerca disso, de que existem uma certa estabilidade do psiquismo naquilo que diz respeito aos aspectos conformes do psiquismo, os aspectos coletivos, não os aspectos individuais. Apesar de que a individualidade para o Jung não é a mesma coisa que singularidade. Do contrário, não poderia nem ser comparada.
2. Posso afirmar que o método hipotético dedutivo e o pensamento de Jung são antitéticos? São. Porque o pensamento do Jung não é um racionalismo aplicado e nem pode ser. Ele vai se pautar sempre por um temperamento empírico, um temperamento pragmático, né? Eu acho que quando ele está falando aqui do hipotético dedutivo, ele está falando da perspectiva epistemológica do Karl Popper, que eu até gosto, estudo, mas não concordo, né? 3. Considerando, apesar de que o Jung também faz hipóteses, né? Mas ele não é hipotético dedutivo. Ele não parte de hipóteses para tirar deduções a partir dessas hipóteses. Ele parte sempre de fatos. 3. Considerando a influência de William James no pensamento de Jung, existe alguma relação entre a psicologia analítica e o conceito de raciocínio abdutivo de Charles Sanders Peirce? Eu acho que não. Porque o Jung não se pauta tanto pelo Peirce, mas mais pelo James. Mas eu confesso que eu preciso estudar. Então eu vou pesquisar e vou fazer um outro vídeo. Que droga, eu não tinha me tocado que eu precisava fazer mais de um vídeo. E te respondo isso. Por enquanto eu só suponho que não. Mas na verdade eu não sei. Eu vou estudar, vou pesquisar e vou responder, né? Num primeiro momento eu acho que não, mas como eu não tenho certeza, eu preciso tomar algum tempo para pesquisar, estudar, me inteirar e aí sim lhe responder. É bom perguntas que eu não sei responder, façam mais, porque aí me força a ir adiante, a avançar no meu próprio conhecimento, na minha própria pesquisa. Bom, Daniel, eu espero que esteja respondido, pelo menos em parte. Algumas pessoas me pediram para falar de epistemologia, então esse vídeo já tem algo de epistemológico, bastante epistemológico até. Depois eu faço um vídeo mais longo, né, sobre epistemologia. Não repare na minha cara, eu estou bem cansado aqui, fazendo muita coisa e passando por problemas. Todo mundo passa, né? Mas eu estou de boa, não se preocupe não, que a gente encara as coisas. E é isso. Muito obrigado pelas perguntas. Eu tenho respondido perguntas. Tem várias pessoas que sempre participam. Continuem participando, vocês são massa. Muito obrigado. E curtam o canal, ativem as notificações, divulguem para as pessoas que vocês acham que se interessam por essas abobrinhas que eu falo. E reiterando que o meu compromisso é sempre com o rigor da teoria, mas mantendo a teoria viva, que assim, o fato de ela ser rigorosa não quer dizer que ela seja fixa, dura, morta. Não, não, não. É justamente esse rigor que permite a vivacidade da teoria, porque o Jung fez um negócio muito bem feito, muito massa. E essa história que tem pós-jungianos eu acho só uma bosta. Não tem não. Pós não é só quando vem depois, né? Quando você realmente supera de alguma maneira e infelizmente o Jung ainda não, infelizmente mesmo, ainda não foi superado, né? Isso aí que é pós-jungiano são uns bobões, né? O Mene eu acho, né? Nunca vi nenhum que prestasse. Se tiver algum, me apresentem, por favor. Tem um cara na Itália que faz umas coisas legais, né? Mas ele só complica com a linguagem filosófica, eu acho estranho. Mas ele diz umas coisas aprumadas. Eu gosto muito do Sonu Chandazani, que a rigor não é um pós-jungiano, mas também ele é historiador. Desculpe. E é isso. Não vou editar. Valeu. Falou. Valeu, Daniel. Obrigado pela pergunta. É nóis.